cantamos nessa noite, né? Aquilo que parecia impossível, Deus fez um milagre. E é o que esse texto vai falar no impossível, que Deus fez um milagre, Jesus fez um milagre. Mas um milagre à distância. Aleluia. Vamos acompanhar esse texto aqui, irmãos, que diz, a partir do verso 1: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram o servo curado. Pai querido, é no nome de Jesus que está a tua palavra mais uma vez aqui, Senhor, para nos edificar, nos alimentar. Assim, meu Pai, toma frente, abençoando, meu Pai, nesta noite com esta semente da tua palavra, meu Deus, para que haja, Senhor, as curas, os milagres, a direção que a igreja precisa, o crescimento que ela precisa, o avivamento que ela precisa, Pai, à luz da tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, de ousadia e de fé. Fala, Espírito Santo, através de nós nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Nós vemos uma história bastante conhecida, em outros relatos também. Ele indo a Cafarnaum, dado com uma situação aonde ele envia alguns dos seus, e ele fala para Jesus, né, esses amigos, esses dos seus, e falou assim: ele tem ouvido falar de ti. A palavra já tinha chegado, estava correndo a fama de Jesus, e os milagres e as curas que Jesus estava fazendo, porque haviam-se muito testemunho, diga comigo, testemunho do que? Da vida de Jesus, testemunho do que Jesus estava ensinando, e do que ele estava operando, do que estava acontecendo. E quando esse centurião chegou a saber que Jesus estava na cidade, já ouvindo falar muito dele, ele tinha um servo dele que ele gostava muito, esse centurião, e estava com uma enfermidade que já estava levando à morte. A situação já parecia impossível. Mas esse centurião, ele tem umas atitudes até interessantes, porque na necessidade, se ele gosta tanto da pessoa, ele iria lá, né? Automaticamente você vai correndo. Eu lembro quando minha mãe adoeceu, o que eu fui, não pedi para os outros. Eu queria correr, eu queria estar no médico. É aquele que faz isso, não, passa naquele. Deus sabe o quanto a gente corre para poder chegar na pessoa certa e falar: ó, entendeu, está acontecendo isso porque você quer a cura da pessoa que você ama, não é? Então, só que esse centurião, ele mandou os amigos, ele mandou pessoas dele, conhecidas,
e falou: fala para o mestre, né, se ele pode chegar aqui para curar meu servo. E esse centurião, pelo que se via, tinha uma boa fama nessa região, porque ele, inclusive, a Bíblia relata que ele tinha ajudado a construir as sinagogas, os templos, não é? Naquele tempo havia algumas perseguições, sim, mas principalmente quando Jesus estava andando, não é? Então, assim, na terra fazendo os milagres, tudo, como os fariseus, os escribas, né, daquela época perseguiam a Jesus, os sacerdotes daquela época do templo, porque eles, né, havia um espírito mau neles, e eles tinham raiva do que Jesus fazia. Era coisa do demônio, porque eram as aflições, e Jesus já mostrava ali as perseguições que nós teríamos por fato de servir ao Senhor e pregar a palavra. Amém, queridos? Está entendendo? Então, assim, hoje, como eu disse no domingo, nós, no Evangelho, você corre riscos, não é? Quando você está aceitando Jesus, quando você vem a servir a Deus, e você vai mudar de vida. E aquele mal que você fazia, você não vai fazer mais. Aquela incredulidade que você tinha, você não vai ter mais. Você vai ser uma pessoa de fé. Você vai ser uma pessoa que vai ter discernimento. Você vai ser uma pessoa que vai ter entendimento. E como que você vai ser essa pessoa? Porque você busca isso. Busca o conhecimento e a graça de Deus na sua palavra, e a gente vai aprendendo. Sim ou não, igreja? Não é? E a gente vai se enchendo do poder de Deus. Então você começa a ter força para vencer um pecado, a outra não vence. Aí o que acontece? Vai dar alguns confrontos, e as pessoas não gostam, né? Tem umas que não vão gostar. Assim, não vão gostar no sentido, porque não, isso é normal. Vão te chamar assim: vamos no bar, vamos fazer isso aqui, não, fala um palavrãozinho aí, não tem problema não faz mal coisa nenhuma. E você não faz isso. Então, aí você desperta a pessoa em duas coisas: a luz que está em você vai denunciar trevas, não é? Então o que acontece? A pessoa que está na treva, ela vai poder ser tocada, essa é a primeira forma, e ela vai ver a diferença. E aí é onde que nós, por isso que a igreja, irmãos, nós devemos orar pela salvação dos povos, salvação do nosso povo e salvação dos povos. E você ser testemunha, está cheio do Espírito Santo de Deus, porque a todo momento o diabo nos rodeia para pegar brecha em nossas vidas e nos derrubar. Mas aquele que está firme em Jesus, que está buscando a sua palavra, que está firme no Senhor, ele vai conseguir vencer estas coisas, mesmo carregando suas lutas. E aí, nesse caso, Jesus estava dando muito testemunho, havia uma repercussão muito grande da sua fama e dos seus milagres. Só que eu quero destacar aqui a atitude desse servo. Ele já ouvia falar, ele tinha ajudado tudo, mas de repente foi a forma, porque já de ouvir falar a palavra, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é? Eu costumo sempre, quando eu falo essa versão para a gente entender, a incredulidade também vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do diabo. Não é? Incredulidade vem pelo ouvir. Não é? E também porque as pessoas vão falar para você: isso aí não dá certo, isso aí não funciona. Não, essa vida é de crente. Porque não sei o quê. Deus existe. Não é? Vão lançar. A mesma forma como eu escuto: Deus existe, o Senhor é comigo. Ele me salva, Ele me cura, Ele é a resposta, Ele me transforma, Ele me toca, não é? E é interessante porque, às vezes, como eu estou comparando muito por causa do meu serviço, às vezes tem pessoas que são tocadas, eu percebo assim, que gostam pelo simplesmente mensagem da música, principalmente algumas que falam de cura, de salvação, de perdão, outras não gostam, fica meio estranha, porque a luz vai denunciar nesses dois pontos. Era o que acontecia com Jesus. No caso dos sacerdotes e seus seguidores daquela época, os escribas, eles não gostavam, não iam com Jesus, não é? Chamaram Jesus até do que? De endemoniado, Jesus fazendo milagres. E eles faziam? Não faziam, não é? Eles tinham vida para chamar Jesus de endemoniado, ou era eles o endemoniado? Porque eles pregavam, falavam das leis, mas não praticavam. Então, Jesus tinha efeito em tudo que ele fazia, porque além dele ser o Filho de Deus, encarnado, né, na nossa carne, no Espírito, através do nascimento do Espírito, gerado na carne pecadora,
Jesus andava com Deus, e isto nos prova, e aqui há uma fala, não é exatamente no Novo Testamento, que você vai ver testificando no Velho Testamento, quando o Senhor fala: guarda os meus mandamentos, anda comigo, eu ando com vocês, não é? E Jesus fala: aquele que está em mim, não é, pode todas as coisas, ou seja, nós termos uma vida de permanência no Senhor Jesus, aonde nós vamos poder resistir às lutas, os pecados, atravessar com o Senhor. Nesses dias eu estou acompanhando um rapaz aí, na qual eu evangelizei ele, orei por ele, à distância, e está sendo lindo o que Deus está fazendo, porque ele se converteu há pouco tempo, e ele está longe, e ele está falando: olha, pastor, conheci mais gente, aqui uma galerinha que eu não via faz tempo, uma parte deles se converteram, e hoje eu vou na igreja com eles. Eu falei: olha que bênção, Guilherme, Deus abençoe, chama Guilherme, Deus abençoe, Guilherme, continua firme, aqui orando por você. Então nós está trocando, você vê o que é bom a gente trocar a palavra, e manter contato com as pessoas, porque ali eu conheci, falei, abracei para mim essa oração, essa vida, e eu falei: vou orar por ele, vou fortalecê-lo, para que ele fique firme, até o dia que ele conseguir vir aqui, porque ele está de viagem e disse que vai vir, mas orando por ele. Então, se a gente permanece, principalmente essa vida nova, e ele já me perguntou e falou: pastor, tem aquele negócio lá que a gente começa muito quente no fogo e com oração, e de repente parece que esfria tudo, Deus não está ouvindo. Eu falei: tem, Ele falou: eu vi alguns estudos, ele está buscando, gente, impressionante. E eu falo: não perde esse primeiro amor, não perde esse primeiro interesse, porque por vezes vai acontecer de você ter a sensação de que Deus não está falando com você, mas como eu disse, é a sensação, porque Deus, ele está sempre perto de nós. Há uma promessa que o Espírito Santo está sobre nós, amém, igreja? Que Jesus está conosco. E você acha que Deus não está escutando os seus pensamentos? Muitas vezes sua boca não está aberta aqui, a boca, aqui no mas o seu coração está gerando palavras, está gerando pensamento, e como diz a Bíblia, o Senhor conhece, e Ele sabe já do que nós pensamos, do que nós vamos falar, Ele já conhece nossas palavras, e o Senhor é um Deus que sempre está examinando o coração, como nós vamos ver aqui, que Jesus foi impactado, e chamou a atenção de Jesus, porque o Senhor examinou o coração dele, e o Senhor achou pontos importantes para que o milagre nele acontecesse. Imagina como Jesus não amou isso. Imagina como Jesus, porque é tão bom, às vezes está fazendo a obra, e você prega, e você anuncia o Evangelho, uns não gostam, outros gostam, você é perseguido, outros falam. Imagina Jesus com aquela perseguição enfadada daqueles escribas e fariseus, criticando toda hora, porque se fazia um milagre é porque se faz um milagre, que se não faz um milagre é porque não faz, é porque a palavra é do capeta, é porque Jesus é intransigente, é porque Jesus é chato, é porque Jesus é isso, é aquilo, não é? Mas ele ouviu, e tinha coisas que eu acredito que nesse momento eram coisas pelo menos de alívio, quando você vê algo que você está fazendo, apesar que Jesus sabia disso, que as coisas eram difíceis, mas ele estava lançando a semente que hoje tem dado fruto, amém, igreja? Aleluia, graças a Deus a igreja nunca parou, aleluia, a igreja nunca vai parar, até o Espírito Santo, até o arrebatamento, a igreja nunca vai parar. Depois do arrebatamento, que a igreja continua escondida, de outra forma, perseguida à morte mesmo, como nós já somos, mas com leis mais severas, por causa do domínio do anticristo, que vai se levantar. Mas Jesus se impactou com ele, e esse centurião teve algo que chamou a atenção de Jesus. Primeiro, dele não ir, mandar os seus amigos. Era uma coisa que poderia falar: poxa, ele podia ter vindo, porque manda os amigos. O rapaz está tão ruim que ele não pode largar. Não era a questão essa. E ele vai se explicar aqui, como nós vemos aqui, os discípulos pedem para ele, Jesus, ele vai lá, já vai de encontro, olha só, pediu para Jesus, não é? Talvez esse discípulo, será que esse centurião tinha noção do que ele estava pedindo? Porque era o próprio Deus na terra. Você fala: Deus, nós muitas vezes falamos assim: Deus, dá para descer do céu e ficar aqui pertinho? O Senhor já está aqui, Mas você imagina o privilégio de Jesus ir até ele.
E ele devia estar sabendo, porque naquela época não tinha celular, nada, mas as mensagens corriam rápido. Um já devia bater o fio e falar, ó, ele está vindo. Porque Jesus não ia tão rápido, porque você imagina no meio daquela multidão, ele encontrava no caminho, as pessoas vinham clamando a ele toda hora. Você imagina assim, você está andando e a pessoa, Senhor, eu estou com esse problema, porque era multidão, todos estavam problemáticos. Meu Deus, olha, meu marido está brigando comigo, quer me matar. Problemas desse tipo. Olha, o outro está enfermo, ele não tem mais como curar, está com câncer, está com coisa. Você imagina o que Jesus não ouvia. Não é? Não era assim que a multidão seguia ele, muitas vezes quietinha. Não. Porque tinha aqueles que iam, sim, pela palavra que ele queria falar. Mas era um pouco, a maioria estava seguindo por causa também do milagre. E clamava. Eu creio, Jesus, a Bíblia fala, ele curou muitos. Não é? Mas você, quando a Bíblia relata, para pensar, que alguns, talvez Jesus fosse na casa de outros, mas não dava para ele ir. Já pensou? Sei lá, acho que talvez que seguisse ele, vou chutar um número baixo, 400 pessoas. Mas ir na casa de 400 pessoas? Em 400 casas? Eu não sei, não se relata aqui quantas casas, né, no total Jesus foi, mas relata algumas que ele teve, né, como a casa de Zaqueu que nós cantamos hoje, né, entra na minha casa, não é? Como a casa desse centurião, como outras que Jesus visitou. Depois ele começa a enviar os discípulos, você veja que é para dar conta e ensinar os outros a fazerem a obra já com a delegação da palavra dele. Mas nesta época Jesus, ele se comovia com esses momentos de fé também. Ele estava indo a este lugar, só que o centurião falou, peraí, eu não sou digno de receber ele. Eu não sou digno. Por que o centurião falou isso? A palavra, porque se nós formos ver aqui, tendo ouvido a falar a respeito de Jesus, não só os milagres, mas também o que ele ensinava. E a palavra tem o poder de tocar. E esse centurião devia também estar ouvindo que Jesus veio para os pecadores, e ele tinha conhecimento de quem era o Filho de Deus e do que ele era. E ele devia pensar como alguns pensam, fala, poxa, Deus não tem tempo para mim. Deus tem, mas ele pensou de uma maneira, ele falou, eu não sou digno de receber. Havia uma conversão na vida desse centurião. Ele já havia sido tocado para ser convertido, esse centurião. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos convencer a mudar a nossa natureza. Amém, igreja? Aleluia. E eu quero dizer para você que nessa noite que você está ouvindo, tudo que você ouve, você aprende. E a unção vem e ela desce na vida de quem quer. Ela está aqui, a unção. Amém? Sabe quando nos convidam, né, pastora? Às vezes já ouvi falar, o pastor Ricardo, a pastora Márcia, o pastor Lauro, vai vir aqui. E aí a pessoa, já ouvi falar deles, porque já falaram, não é? Fala, poxa, olha, você precisa, aí tem um pastor lá que ele é abençoado, pastor. Eles vão falar, estão falando da pessoa, porque ele ora, Deus atende as orações dele, não é? Então a pessoa vai, peraí, funciona mesmo? E aí ela começa a falar, diz que vai vir um pastor aqui, que ora, abençoa, tal, ele tem uma palavra, ou não sei o quê. É bom, tudo isso é estratégico, porque as pessoas veem, realmente é necessário, porque as pessoas têm esta necessidade de cura, elas estão enfiadas nos problemas de dívidas financeiras, porque não tem salvação, não tem conhecimento da palavra, não sabe o caminho, a verdade e a vida. Elas estão doentes, desesperadas, porque elas não têm a mentalidade. O problema não é a doença, o câncer, o problema é a doença e o câncer na alma. Porque pessoas que são convertidas e salvas, elas sabem entender a hora que está chegando dela, elas sabem entender que se Deus curar, vai curar. Elas sabem entender que às vezes a cura vem pela mão dos médicos, mas com a mão de Deus em cima. Elas sabem entender que não é só através de uma oração que vai ser declarada, e você vai falar assim, olha, cura sem precisar passar pelos médicos. Há casos e casos, depende da urgência da coisa e do que
é a necessidade que Deus assim vai fazer. Amém? Eu não quero ficar explicando como Deus, milagres de Deus, mas o que eu entendo, porque tem pessoas, e eu também já fiz muito isso, falando, Deus, porque assim há esse entendimento, é aquele tal negócio, senão o médico não existiria. Deus deixou o médico, e Deus deixou a ciência da medicina. Hoje o homem fazer transplante de rim, naquela época não tinha, fazer transplante de coração, pelo menos não se relata aqui, não é? Não tinha essa ciência toda lá. Deus tinha que operar mesmo milagres. As coisas eram de outro jeito, não havia recursos, a medicina foi se aos poucos. Para pensar, você já imaginou no deserto, aquele povo no deserto, será que eles não ficaram gripados com aquelas mudanças bruscas de temperatura? Porque diz que no deserto de dia era um calorão lascado e à noite geava. Você já pensou? E eles com a mesma roupa, mesmo tipo, só, sei lá, talvez tinham trazido alguns cobertores do Egito e tinham colocado, mas aquela nuvem e aquela coluna de fogo que Deus colocava à noite, já se diz coluna de fogo. Hoje é necessário coluna de fogo? Não, porque você tem eletricidade na sua casa, você tem água quente, você tem hoje aparelhos chamados aquecedores, você constrói a sua casa hoje de uma maneira mais fechada que não entra vento, né? Ou na quantidade tanto, mas você tem recursos. Hoje tem recursos para se fazer grandes cobertores e roupas até impermeáveis, né? Que são impermeáveis, que fala nessas que vai lá no meio do Polo Norte e a pessoa não passa o frio porque ela veste a camisa, não é? Ela consegue ficar, você olha ela andando assim toda durona porque tá cheio né? Tem aquelas roupas pesadas, mas elas têm que usar algo preparado que bloqueia aquele impacto daquele gelo pesado, né? Eu até vi nesses dias, hoje de manhã aqui, uma região que um repórter foi e falou que lá chega a quase 90 graus. Eita, 90 graus de frio. Eu vi hoje de manhã num repórter que ele teve lá, né? Num dos polos da Antártica aí, ó, não é? Então você imagina o tamanho do frio que é. Você acha que um casaco de couro e uma calça jeans vai segurar aquilo lá? Você acha no deserto que existia isso? Não. Deus, Ele preparou e deu condições ao povo. Então, se você estiver entendendo os milagres de Deus, eu já debati com pessoas que falam assim, não, porque hora tem que sair até dor de cabeça. Eu entendo, irmão, mas não faz mal você tomar um anador, faz ou não? Deus deu ciência para o homem inventar o anador. Se ele não resolver, aí você vai ver que tem causas dessa dor, não é? Tem causas, não é? Que nem agora, orando para minha esposa, ela não está nesses dias muito bem, mas é o remédio da tireoide, e eu tenho orado, declarado para que Deus abençoe. E aí a tireoide é um aparelhinho desse tamanhozinho, não é? Mas ele também dá tudo, mexe com tudo no corpo, a pessoa fica até de mau humor, ela perde desejos, perde um monte de coisa aí, ela mexe com tudo na sua vida, não é? Então o que acontece? Aí eu falo, Senhor, eu tenho declarado, graças a Deus, eu vou declarar, Pai, é difícil, porque você vai no médico, também tem uns que falam assim, não, tira, o outro vai lá, não, aumenta, a outro vai lá, não, aí eu fui comprar outro dia porque passou a dosagem, aí a dosagem não tinha na marca do remédio que era, e mudou a marca, e o médico falou, não, muda a marca, aí mudou, agora está dando problema, e outro médico falou, não pode mudar, aí você fala, gente, como diz o Dr. Papa, né, que vocês conhecem, ele fala, se você ouvir médico, você vai ficar doido, até disse mesmo fala, porque irmãos, é isso que por que eu estou dizendo isso, queridos? Centurião não tinha recursos, o amigo dele lá, o que ele gostava, estava muito enfermo, e às vezes nós vamos em médicos, e eles desenganam a gente, nem mesmo sabe, é onde você vai usar da sua fé, e Deus está vendo a sua necessidade, e tudo será possível, aquele que nele crê, amém? Você sabia? Às vezes eu não fico orando, dor de cabeça sai. Eu tomo remédio, se ela não passar tem alguma causa. Não é? Por isso que a gente fala da oração, que você precisa saber, a oração não é você falar bonito.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de Isaac, Abraão, Jacó, isso você engrandece e enaltece a Deus. Deus gosta. Mas você saber orar no seguinte ponto. Muita gente ora, a dor de cabeça só na época do peso excessivo. Não está na hora de você tomar um remedinho de pressão. Está certo o seu remédio de pressão? Você faz check-up? Você cuida da sua saúde? Mexe na... Então, certas perguntas. Porque vai dar estas causas, você entende? É aquilo, nós temos que orar e descobrir qual é a causa e orar. Acertou o remédio, dê glória a Deus. Muitas vezes fala assim, Senhor, abençoa a mão do médico. Amém, queridos? Agora, quando eu vejo que a situação é uma notícia mais, vai ficando grave, eu falo, Senhor, repreendo isso, me dá força, muda o meu coração, muda as minhas atitudes. É como eu dou testemunho, eu quero emagrecer. Graças a Deus já perdi já mais de 20 quilos, sabia? Outro dia eu fui me pesar, fui falar um peso lá para a médica agora no exame. Aí eu falei, acho que eu estava com esse peso aqui. Quando eu subi na balança, ela, não, baixou. Eu falei, glória, está baixando. Tem uma caminhada pela frente, ainda tem mais uns 20 quilos. Mas eu chego lá. Dá trabalho? Dá. Você fechar a boca é fácil? Não é. Você olha o bolo de chocolate, você olha, para quem gosta, você olha o pãozinho fresco na padaria. Eu sou doido, não aguento ver um pãozinho crocante que eu vou lá e compro. Outro dia aqui no frango assado mesmo, já comprei frango, eles dão 6 pãozinhos. Quando eu vi isso, falei, gostoso. Eu comi, olha só se não é peso, você está comendo macarrão ou às vezes lasanha. Já é peso, sim ou não é? Sim ou não? Eu fui lá, mandei 3 pão para dentro com frango e a lasanha junto. E aí? Aí o pior de tudo, você senta, não anda. Porque geralmente, né, aí eu acordei cedo no domingo, estou cansado da semana, sábado trabalhei, ou fui fazer um monte de coisa. Você vai sentar, vai dar sono, aí você sentou. Aí eu acordo, durmo com um negócio na boca, pronto. Para variar, fui lá, se não é a Fátima que faz os bolos aqui, que a gente compra aqui, ou que tem algum doce, você joga o doce já com a lasanha, 5 pãozinhos para dentro, 3 pãozinhos para dentro. Aí você senta comendo doce. Batata, fígado vai gritar, dor de cabeça. Aí, ai Senhor, sai dor de cabeça. Não, tenha sabedoria ao comer. Você quer comer assim? Você andou? É verdade, irmão, você já fez o teste? Não? Você sabia disso, pastores? Vocês sabiam disso? Faz o teste. Eu já fiz. Pode comer isso aí e jogar 5 pão para dentro, mas você anda. Não é? Não. Vai lá. Eu lembro na época da pandemia que a gente almoçava lá em casa e ia andar, porque estava tudo aquele fica em casa. A gente, não, vamos tomar um ar. Então domingo a gente almoçava e andava. Então eu ia até 2, 3 quarteirão da Paz de Barros lá embaixo e voltava. Aí sim, irmãos, é diferente. Não precisa tomar digestivo, não precisa tomar Epocler para o fígado, chá de boldo. Então você entende como a gente administra mal? E pior que a gente sabe disso. E às vezes o que fala mais alto? No meu caso, estou cansado, com sono, porque dá menos. Ela vence você, às vezes você senta, aí depois você levanta e dá um digestivo, tome chá de boldo. Aí eu falo, aí que eu vou orar e falar, ai Senhor, isso aí não posso ficar na mesma coisa, tenho que mudar. Deu para entender, irmãos? E o que eu estou falando, o médico me falou isso, quando eu fui por causa de dor de estômago. Ele falou assim, vai lá, você come, anda pelo menos 15 minutos, passo de descanso, mas não senta. Depois você dorme, porque você vai ter o efeito da comida na digestão e ela vai dar sonolência. Mas se você andar 15 minutos, você mexe com a sua digestão. Aí atenção, os ressecados, o intestino funciona que é uma beleza. Principalmente se você tomar um copinho d'água depois de 30 minutos. Lá estou eu passando coisa médica. Mas assim, eu estou querendo dizer tudo isso porque está aqui dentro da palavra. A Bíblia fala para nós nos exercitarmos, sabia disso? Ela fala para nós cuidarmos do templo do Espírito Santo, nosso corpo. Porque às vezes eu vou deixar de visitar um irmão, não vou ter uma disposição e vou deixar de fazer uma obra do Senhor, algo porque eu estou passando mal. Por quê? Porque eu não administro bem a minha saúde. Deu para entender? Então eu estou falando nisso daqui com questão de coerência quando a gente vai orar. De quando a gente vai falar, sai certas coisas e não sai. Que aí é o que o Espírito Santo fala, não, tem que falar assim, sai glutonaria, né? Isso é pecado. Sai falta de cuidado com o seu corpo.
ponha mais cuidado com o seu corpo, cuida melhor do seu jeito, do seu hábito alimentar, não é? Aí fica com dor no joelho, dor não sei as quantas, a gente não faz exercício. É que eu falo para minha esposa, ai dói tudo, eu falo, médica já te falou, vem cantando isso faz quanto tempo? Da gravidez do meu filho lá, 22 anos, 21 anos, não é? Ah, não tenho tempo. A gente não tem tempo mesmo, foi o que o médico falou para mim uma vez. Estou passando dentro da palavra, mas é para a gente saber como é que ora e por que Deus não opera certos milagres. E tem pessoas que ficam não me cura disso, mas precisa orar diferente. Nós estamos querendo uma vida assim, eu posso comer, encher a barriga, eu posso ser um acomodado sedentário e depois eu tenho que orar para Deus me curar da dor, não do sedentarismo. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Aleluia. Hoje eu tenho aqui, tive que trazer a palavra em cima da hora, mas eu fiz a fisioterapia. O que eu fiz? Eu falei, puxa, já fiz segunda, ontem não consegui 1 quilo de imprevisto, aí hoje eu falei, não, eu vou lá, Senhor, me dá graça. 45 minutos, desci a Paz de Barro e subi pelo oratório. Vim embora. Cheguei molhadão, falei, aí bem, aí eu vim lá, tinha almoçado, falei, agora digeriu. Você está entendendo, irmãos? E faz bem, olha, estou aqui pregando, não estou com dor assim, não sinto a dor só da caminhada, da forçada, mas faz bem para o corpo, faz bem, sabe para quê? Para o seu humor. Você sabia que exercício faz bem para o humor? Porque quando você está fazendo exercício, principalmente no sol, faz o teste, você anda no sol de manhã, dá uma caminhadinha de meia hora, tomando sol, faz bem, irmão, mexe até com o humor, mexe até com os ânimos. E às vezes a gente ora, ai Senhor, eu estou tão triste, é porque você não está fazendo exercício, está sedentário. Você está entendendo? Ajuda, os problemas vêm, é óbvio, problema você tem, mas vai te ajudar, muito. Então, que a gente possa nessa palavra, que Deus está colocando, e vários ensinamentos aqui, e coisas que você vai ouvir do médico, ou você já não tem ouvido, quantos já ouviram isso aí do médico? 1, 2, 3, a maioria, né? Se for ver aqui, tem gente que já ouviu. Quem passou no médico vai ouvir ele falar isso. Você sabia? Para casos de pessoas com sintomas de depressão, o médico manda você fazer exercício, andar? Sabia disso? Porque às vezes tem falta, porque certas vitaminas no seu corpo, proteínas de cálcio, elas vão se desenvolver com a atividade do seu corpo e um pouquinho de banho de sol. Amém, irmãos? A gente sabe que São Paulo tem uma vida difícil, é corrido, mas tudo isso faz bem. E eu mudei minha oração nisso. Mudei, porque eu falo, opa, eu preciso resolver a causa da dor de cabeça, da dor no joelho, da dor na coluna. Agora está resolvendo, óbvio, peguei peso errado, fiz muita coisa errada, mas agora estou corrigindo. E faz bem, tanto que eu já notei, se eu não fizer os exercícios, pastor, eu até estava conversando com meu padrinho de casamento, quando eu encontrei ele aí na caminhada, e ele operou, ele falou, Ricardo, eu nem precisava ter operado. Entrei na faca porque o médico aproveitou, acho que quis para ganhar dinheiro, mas quando eu faço exercício melhora, quando eu deixo de fazer piora. Outro dia quis fisgar. Então hoje, peso, você vai pegar, eu já não pego um peso assim, você abaixa, joelho no chão, pá, e fica diferente, não é? Dói não dói assim, né? Ainda mais que eu vi um exercício que mostra certinho o nervo passando aqui, e quando você tem essa mania que muitos têm, de pegar o peso assim, aí o nervo, a coluna dobra, o nervo vai para dentro da coluna assim, ó, aí no que volta, é onde dá uma fisgada, e aí inflama, é óbvio, você vai tomar anti-inflamatório. Deu para entender, irmãos? Você vê como é conhecimento? Quando eu vi aquela filmagem, aqui no museu, aqui que eu fui uma vez aqui no Parque Dom Pedro, que vale a pena ir, viu, irmãos? É legal, para onde era a antiga prefeitura, aquela construção antiga no Parque Dom Pedro. Sabe onde é? Vocês sabem? Vale a pena, viu? É bem bacana. E lá tinha essas dicas de saúde, né? E eu olhei ali naquela filmagem que eu falei, nossa, como é importante. E ele mostrou a diferença. E quando você vai abaixar, Anísio, né? O Anísio que trabalha com peso, quando você abaixa assim desse jeito, a coluna ela desce meio que reta, mesmo que você dobra ela aqui, ó. Tanto que quando na academia eu estou fazendo exercício de peso, você ensina a pegar o peso assim, né? Você vai lá, você baixa aqui, você não vai pegar assim. Você vai pegar perna, dobrou e
Você vai fazer exercício assim, você está fortalecendo o braço, as costas, está fortalecendo toda essa região no peso. E faz bem, irmãos. Verdade, faz bem. Estou notando a diferença. Por quê? Porque quando eu orei, falei, Senhor, me dá força para fazer exercício, porque se deixar não faço não, falta de tempo, e é uma briga, estou tendo que trocar. E aí eu sempre penso, com tudo isso, o melhor de tudo, eu tenho que brigar para orar também, porque você vai encaixar na sua agenda o seu tempo de oração. Amém, irmãos? Mas Deus quer dar o tempo para você ter tudo isso daí. E o centurião, falando de saúde, ele não quis ir até Jesus, ele teve humildade, e a palavra tocou tanto nele, que ele explica que ele, né, na palavra que ele está dizendo, Senhor, eu não fui até o Senhor, estou mandando os amigos, porque eu não sou digno de te receber. Uma coisa linda, ele estava sendo curado ali. Quando a confissão a pessoa fala, por exemplo, ele devia ter falado assim, é mais fácil eu chamar o pastor para ir na casa do que ele falar uma palavra, né, e eu ser curado, porque assim, eu quero que ele venha, eu gosto que ele esteja aqui em casa, entendeu? O centurião podia também pensar assim, falar, não, é melhor Jesus vir aqui em casa, eu não vou lá não, está muito distante, eles são bonzinhos, estão aí para isso, são da paz, como eu já ouvi, mas a gente não vai perder tempo, irmãos, viu? Tem pessoas que é folgadinha, está acomodada. Deus não quer curar folgado, a doença do folgado. Deus quer curar a alma do folgado, para que não seja folgado. Porque a gente tem que ir buscar Deus, amém? Não é questão que não se possa ir na casa orar, mas tem pessoas que têm outros pensamentos. Então a gente pode ver aqui vários motivos, mas esse centurião, ele falou, eu creio de uma tal forma, que uma palavra dele que me manda, pode me curar, amém, irmãos? Você sabia que uma palavra hoje, você ouvindo isso, quantos conhecem pessoas enfermas aqui? Você está levando uma palavra hoje, amém? Quer ver? Está a unção de Deus aqui. Quantas conhecem as pessoas que estão enfermas? Levanta a mão. Recebe a cura para essa pessoa em nome de Jesus, leva a cura para ela. Aí se você vê ela, você colocar, você fala assim, olha, em nome de Jesus, você crê nisso ou não? Deus vai curar a alma dela em primeiro lugar. Deus vai poder tocar nessa enfermidade também, a fim de que o pastor seja engrandecido, porque ele tem um poder, falou lá de púlpito. Não, porque o poder de Deus, a palavra do Senhor que está operando através do ministro desta noite, ou a ministra, ou quem estivesse aqui, do ministro nesta noite, está declarando isso para você, amém, queridos? É o poder de Deus, e você está crendo, porque era necessário que ele cresce, e isso chamou também a atenção de Jesus, humildade e fé, amém? Humildade de reconhecimento. E você acha que ele não foi perdoado os pecados dele, e não foi salvo ali? Lógico que foi, porque quando confessa, o Senhor perdoa, aleluia. E aí esses amigos que foram lá, ouviram isso, e Jesus falou, amém, igual aqui fala, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele fala, porque ele demonstra a sua fé, ele fala, eu sou homem, que também estou sujeito a ordens, e eu também tenho homens que são sujeitos às minhas ordens, e o que eu falo para eles fazer, eles fazem. Vai para lá, eles vão, vem para cá, eles vêm, pega a água, eles pegam, leva esse peso para lá, eles levam. Então ele reconhece o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, e eu quero declarar para você que nesse nome poderoso, reconhecido nesse momento por esse centurião, que é Jesus, o Rei dos Reis, tem o poder de mudar sua vida hoje, tem o poder de fazer as coisas novas na sua vida, tem o poder de, através desta palavra, ensinar, dar a você o conhecimento para romper em fé, e as coisas impossíveis na sua vida ser possíveis hoje, no nome de Jesus, amém? Por isso essa pessoa que você conhece, que está enferma, você crer, leva a cura para ela, aleluia, é a palavra hoje, não é? Leva a cura. Você tem fé? Aleluia.
Então, creia, porque esse não esperou que Jesus, nem precisou que Jesus fosse na casa dele. Olha só a dimensão desta cura, que geralmente a gente vai, estamos acostumados em ver o enfermo e até lá, o fulano está internado no hospital, posso ir aí? A gente faz isso aqui, eu vou aí, eu quero pôr a mão, mas ei, põe a mão nele, você que está aí no hospital? Ora aí, põe a mão nele. Já fiz isso, amém, irmãos? Aleluia. Aliás, já repreendi demônio por telefone. Não é? A pessoa endemonia, já não sei o que, você fala, não precisa ir lá, não dava tempo, estava longe, mas a pessoa estava rugindo ali. E aí eu falei, olha assim, põe no viva voz aí. Eu falei, demônio, você que está aí, em nome de Jesus, pode sair dele. E sai. Amém, queridos? Não precisa instalar. Isso aqui é um poder porque eu creio. Ligaram. Por que ligaram? Porque ouviram falar que lá os pastores expulsam o demônio. Então você entendeu como era a fama de Jesus? A mesma coisa. E você, quando eu falo de fama, cuidado, tá? Porque tem a soberba. Senão vai achar, não, eu sou o pastor das ligações, da cura. Não, eu sou o missionário. Olha, liga porque eu vou curar. Tira a soberba, mas ponha, porque Jesus é através de você, ponha Ele na sua vida. Aleluia. É o poder dele. E eu vou te falar que isso não só o pastor precisa fazer, mas você que está aqui, se crê no poder de Deus nisso, vai poder fazer isso. Amém? Aleluia. Que uma vez ligaram para mim, não, porque quer que vem? Falei, não vou aí. Primeiro, que a pessoa quer ver show. Segundo, sai dela em nome de Jesus. Terceiro, para de safadeza, porque não é show, é outro demônio que é repreendido de um outro jeito. É no nome de Jesus? Mas desmascarando ele, falando assim, quer ver show. E a pessoa falou, é verdade, pastor, porque já veio outros aqui, ficou sai, o cara ficou aqui fingindo, e aí virou bobo. Eu falei, não, às vezes o irmão não teve discernimento, não sei, ali tem propósito para as coisas que ensinasse as pessoas. E depois, quando eu fui depois até o local, eu falei, olha, só deixa eu falar uma coisa para você. E aí a gente fala da palavra. Amém, igreja? E a autoridade quando você fala da palavra, você crê nisso? Amém? A autoridade sobre sua vida. Amém? Porque Jesus também conhecia os safadinhos ali e dava sermão neles. Porque a palavra em João capítulo 15, vós sois limpos pela minha palavra. A palavra tem poder. Amém? Ela produz limpeza. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E esse centurião vê um milagre enorme, testificando mais ainda que o Senhor Jesus é. A Bíblia relata que quando eles voltaram, esses amigos falam que foram enviados e encontraram. A cura não aconteceu na hora, aconteceu naquele momento que o centurião enviou os amigos explicando, porque Jesus tinha ido, eles enviou sabendo que Jesus estava chegando, ele envia novamente outros amigos e fala assim, pede para o Senhor que ele não precisa, fala para o Senhor que ele não precisa vir na minha casa, basta uma palavra. Onde ele conta aqui, se você ver como eu li aqui a Bíblia, você vai ver que foi 2 vezes os amigos, uns pedindo, né, os discípulos pedindo, que ele encontrou os discípulos pediram para Jesus, Jesus foi, e a segunda que ele pede para os amigos da casa que estavam lá, falando, não, fala para o mestre que ele não precisa chegar aqui, eu não sou digno de receber, por isso eu me julguei a não ir. Olha só, reconhecimento do Senhor, né? E aí falou, fala para ele mandar uma palavra que ele mandar vai ter poder, porque eu sou homem de ordem. E o que ele falar, eu sei, eles vão lá fazer o que o Senhor falar, vai acontecer. E Jesus mandou. E só Jesus relata que, ouvidas estas palavras desse centurião através dos seus amigos, Jesus ficou de tal maneira impactado que ele falou, olha, em Israel, nem mesmo em Israel, nunca vi tamanha fé dessa. E esses amigos voltam, chega lá, encontram eles curados. E hoje, em nome de Jesus, eu não sei o que você precisa, mas aqui da palavra, dentro disso, você ouvindo esta palavra e recebendo, recebe a cura, o milagre, a provisão, aquilo que está impedindo sendo quebrado. Se você crê,
Porque quando você chegar, você pode encontrar isso resolvido em nome do Senhor Jesus. Ao sair daqui desta igreja, você pode encontrar isso resolvido, você pode encontrar cura, você pode encontrar o seu milagre, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Então Jesus se admirou com essas palavras. E o que Jesus espera, o que Deus espera em nós, que Ele encontre o quebrantamento no nosso coração. Por isso que, pastor, você contou, deu até a aula aqui de saúde, mas para nós sabemos o que estamos pedindo, porque este sabia também o que ele estava pedindo, e tanta humildade dele que ele falou: mestre, nem precisa vir, porque o Senhor é um homem de palavra, e a tua palavra tem poder. Porque no mínimo de perguntar: como que aconteceu essas curas? Como que a mulher de fluxo de sangue, foi um toque, mas ouviu a palavra. Como que o Lázaro foi ressuscitado? Porque ele falou: sai para fora. Então ele sabia, e aquilo começou a impactar, e as palavras do Senhor tinham efeito para quem estava com o coração quebrantado, porque elas vinham de encontro no coração duro para ensinar. Só que o povo precisava ver milagre para também acreditar, mas muitos não precisaram também ver milagres, porque só o poder da palavra já tocava no coração da pessoa. E como eu sempre gosto de dizer, a música do pastor Lauro fala que o maior milagre que Deus fez é em nós, não é nos dar visão, mas nos curar da cegueira e da paralisia espiritual. Por isso que Isaías vai falar que o Espírito do Senhor estava sobre a vida deste Messias, que estaria na terra a fim de trazer vida àqueles que estavam mortos, a fim de trazer visão ao que estava cego e cura aos que estavam paralíticos, aos surdos e mudos. Mas isto que está dizendo é na área espiritual também, para que os olhos fossem abertos, para que os olhos pudessem ser abertos e enxergar, e os ouvidos pudessem ser destapados para poder ouvir a palavra do Senhor. Porque a grande dificuldade do ser humano, o que o diabo quer é endurecer o coração de cada um, para que não creiam no milagre nem no poder de Deus. Mas quer endurecer por quê? Porque ele quer engrandecer e dar uma outra espécie de visão e de ouvido a você enxergar o tamanho do seu problema, a você ir pelas suas próprias ideologias e o seu próprio eu, a você cair nas tentações e ir para um caminho que Deus não existe, que Deus para você é dinheiro no bolso, que Deus, se Ele fosse Deus, curasse toda hora. Não, o diabo quer fazer isto na sua vida, mas Deus quer libertar-nos para que a gente tenha a cura na alma para a vida eterna. Amém, igreja? Por isso que o verdadeiro cristão entende sua enfermidade e não se desanima. Eu gosto de pessoas, quando eu já visitei, que elas estão na última, e eu quero lembrar da minha sogra também, que eu nunca esqueço aquela oportunidade que eu tive de visitar ela, a minha sogra, antes dela partir, e eu falei: posso orar pela senhora? Aquele gesto dela, pastor, ela falou: olha, ela estava de um jeito, ela fez assim, com alegria: mas pode, lógico. E eu já estava, o Espírito Santo falou: porque eu vou levar ela. Já vinha, ela vai partir. E eu falei assim: a fé, a senhora sabe, né, que a fé está firme. Ela: sei. E eu orei, abençoei a vida dela, a fé, a graça, não numa oração, Senhor leva, não era isso, mas Senhor, abençoa com saúde espiritual, não é? Eu orei. Ela ficou tão contente, pegou na minha mão, segurou na minha mão, e eu senti essa segurada diferente de todas que ela deu. E eu senti ali que o Espírito Santo já estava trabalhando e cuidando da alma. Aleluia. E ela falou: eu mantenho minha fé firme no meu Senhor. Eu falei: glória a Deus. Aí eu falei: a senhora sabe, né? A senhora sabe que a senhora está com Deus. Ela: sei, Ele está comigo a todo momento, nunca me deixou. Que bênção, irmãos. Então, eu creio com certeza que ela partiu com o Senhor, e só vou vê-la naquele dia, né? Todos nós, que a minha oração: Senhor, me ajuda, para que eu persevere firme, para que eu creia como esse centurião creu,
para que eu possa surpreender o Senhor, como esse centurião se surpreendeu Jesus, não é? E você quer surpreender Jesus? Sabe como você vai surpreender Jesus? Fé e coração quebrantado. E pode ter certeza que Ele não vai te deixar na mão. Amém? Ele não deixou esse centurião na mão. Não foi lá tocar no servo dele, que ele tanto amava. Não foi lá na casa dele. Ele não precisou servir um café para Jesus. Mas ele recebeu de longe a palavra do Senhor, porque na palavra Jesus já estava perto dele e curou a vida dele. Você toma posse nisso nesta noite? Amém? Então eu quero orar por você. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por uma situação que Deus coloca aqui nas pessoas que estão longe. Você tem pessoas longe, não tem? E que você pede que Deus toque. Então eu quero orar dentro dessa palavra. Quero orar para que a gente saiba ser coerente em pedir a Deus o que a gente quer. Ah, eu quero isto. Para que você quer isto? Né? Mas saber cuidar, orar pela causa. O que está te impedindo de você ser abençoado? E também nesta pessoa, segunda oração, segundo ponto da oração, é que esta pessoa que está longe, que você tem orado por cura, por salvação, mas você não pode deixar de praticar o que você está recebendo hoje. Essa pessoa que está longe, se você sabe que ela conhece Jesus, você vai falar: olha, hoje eu ouvi uma palavra da cura do centurião, e eu quero te dizer assim que, lembra do exercício? Quem estava aqui no domingo? A maioria estava aqui, né? Quem não estava? É bom aqueles testezinhos de, o que o pastor pregou, né? Sabe como é bom? Eu tive quanto tempo de fala aqui? Eu peguei a palavra, eu olhei aqui, era 8h25, entreguei ela 9h14, uns 50 minutos de palavra. Vamos chutar aí. Desses 50 minutos, o que eu preguei? Eu diria para você: poxa, nós ouvimos a dica sobre saúde, o poder da palavra de Deus. Ouvi dicas para poder me ajudar a orar por causa. É assim que eu me resumo minha. Pastor, mas o que o senhor pregou, sabe? Não é, irmãos, eu tinha essa palavra muito em cima. Alguém já passou por redação na escola? Quem lembra disso? O venezuelano sabe o que é redação, né? Redimir o que você ouviu numa notícia. Por exemplo, na minha época de escola, eles mandavam, na época era jornal, né? Que hoje já não é jornal impresso. A gente tinha que recortar jornal e até revista, colar no caderno, ler aquela matéria. Você lembra disso, pastor? Você lembra disso, pastor? Não sei se na escola era. Aí eu colava, era até gostoso. Eu gostava de ter um caderno colado, né? Sentia aquele cheirinho de cola, trabalho de escola. E eu lia. Aí eu lia aquela mensagem, aquele texto, só que não era copiar. A professora falava: redime isto, porque era você entender o conteúdo. É muita informação. Quando você lê um livro aí de 100 páginas, é que nem a Bíblia. Você vai ler aí um livro de trocentas páginas. Você decora ela inteira? Difícil. Conheço poucos que citam muitos versículos que conseguem, mas nem toda a Bíblia. Mas há um resumo, um conteúdo. Qual é o resumo da Bíblia? Quem pode me falar? Não é? O plano de Deus para o homem depois que ele pecou. Se você souber isso daí, tá bom. Que Deus pede nesse plano? Arrependimento, né? E Ele quer te dar o quê? A bênção de você vencer o pecado nessa terra e os problemas do pecado. Que mais? Ele quer te dar vida eterna. Ele te chama, né? Ele te chama para você fazer esta obra de anunciar o Evangelho. Amém, queridos?
básico. Porque às vezes tem gente que não, mas o que a Bíblia fala? Não, ela fala de obedecer, ordenar, tem umas palavras que eu não entendo nada. Você está entendendo? Então nós temos que saber o básico dela, resumidamente. Então, na pregação, redação, o que você entendeu da palavra nessa noite? Por isso que eu estou falando, você tem que praticar. E o segundo ponto da oração é, você vai pegar e vai falar, eu ouvi uma palavra na igreja, que o centurião tinha um servo que ele estava enfermo. Só que ele não foi até Jesus. Jesus estava chegando na cidade, a uma certa distância, e ele pediu assim, ó, eu não sou digno de ir até lá, mas eu estou pedindo para os meus amigos ir aí, e o Senhor não precisa vir até aqui, mas manda uma palavra que você vai ser curado. Então eu quero dizer para você que nessa noite você não pode ir lá na igreja. Deus vai te usar, mas eu envio a palavra de cura para você, amém? Do que eu recebi, porque eu pensei em você. Olha que legal, para você ganhar essa pessoa, para você poder falar de Jesus, para você poder levantar a fé dessa pessoa, para essa pessoa se sentir amada por você, para ela se sentir amada por Deus e por você, né? Porque Deus tocou no seu coração nessa noite, tocou-nos para orar por esta pessoa, e Deus já está lembrando de você. Você está entendendo o que é para fazer? Agora, se você não fizer isso, nem ora. Ora de outro jeito, fala, Senhor, me ajuda. Vamos ser realistas? Porque não é desperdício isso aqui. Eu não preguei aqui de qualquer jeito. Não está lançada a palavra de qualquer jeito. Eu dou valor pelo que Deus faz. E eu creio em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Eu creio que o poder de Deus está aqui. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Então quero orar. Primeira oração, Pai, em nome de Jesus, hoje tua palavra aqui pregada, Senhor meu Deus, toca nos nossos corações, que haja humildade, que haja coerência, meu Deus, para nós pedirmos, meu Pai amado, aquilo que convém da maneira certa. Como eu disse, não posso pedir uma cura para dor de cabeça, Senhor, se não curo a causa, Pai. Por isso que haja, Senhor, em nós entendimento, que oração, eu sei que o Senhor não quer ouvir palavras, meu Pai, formadas, Pai, orações prontas, mas o Senhor quer sinceridade, é uma fala, e essa sinceridade só vai poder vir, Senhor, através do meu coração contrito e quebrantado, como esse centurião, Pai, essa fala dele, quando chegou e falou, olha, eu reconheço, Pai, Senhor, que eu não sou digno de te receber aqui, o Senhor não precisa nem vir. O Senhor podia ter falado, mas eu vou mesmo assim, porque eu quero dar um abraço nesse centurião. Mas não, o Senhor honrou ele pela fé, porque ele te impactou, Pai, e ele creu na tua palavra, mas por causa desta humildade, Pai, esse centurião, meu Deus amado, creu, confiou, sabia, meu Deus, quem tu eras, porque ele ouviu falar de ti, Senhor. Era uma pessoa, meu Deus, que já tinha um coração de compaixão, Pai, mas independente disso, ele foi tocado pela tua palavra. Era um coração, Senhor, que ouviu falar das tuas maravilhas e da tua palavra, e ele creu, e ele viu o milagre, Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, nesta noite, com a causa das enfermidades que nós temos, Pai. Nos ajuda, se é falta de exercício, que nós tenhamos o tempo, que o Senhor nos prepare, Senhor, nossos ânimos, a força. Nós conseguimos achar tempo para tantas coisas, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para que não pare o tempo da oração, o tempo da busca na tua palavra, Senhor, e que haja cura nisso, Pai, nas nossas forças e nos nossos ânimos, Pai, e haja reconhecimento de quanto nós precisamos do Senhor. E, Pai, eu oro agora, Pai, por esta palavra à distância, em nome de Jesus, por esta cura à distância. As pessoas, meu Deus, que vão levar a cura a estas pessoas enfermas, que vão levar, Pai, não que talvez a pessoa esteja, meu Pai, com uma doença acamada, mas, meu Pai, um problema na casa, no casamento, financeiro. Em nome de Jesus, usa pelo poder da palavra nesta noite, porque eu envio a cura, Senhor. Em nome de Jesus, eu envio a resposta, a solução, a palavra que toca na alma, Pai, a palavra que toca lá dentro, Senhor, e repreenda, Pai, todas as ações do inferno em nome de Jesus. À medida que o teu povo praticar estas palavras, Pai, vão acontecer, Pai, em nome de Jesus, porque assim a palavra nesta noite para nos edificar em fé, alimentando nossa alma
e nos dando a paz, a vitória e a fé. Meu Pai, nos levantando ao nosso chamado que temos, a missão que temos nessa terra, Pai, diante das lutas e dos problemas, meu Pai, mas a vencer, porque Tu nos chamaste para vencer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se assim nós cremos e fazemos a Tua obra, Pai, eu declaro cura ao Teu povo, bênção, as necessidades, Pai, nessas vidas, Pai, este ano, Pai, que as janelas dos céus, meu Pai, estão abertas sobre nós, meu Pai, nós não vamos viver mais nas mesmices, nós vamos avançar para o novo do Senhor neste ano, vivendo um dos melhores anos da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu os abençoo, amém, amém, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça isso e depois você conta o testemunho, amém? Em nome de Jesus. Queridos, vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.